agir de forma criminosa mesmo. Eu não tenho dúvida disso. Ele já está fazendo isso. Você, como estudioso também do nazismo, inclusive do ponto de vista do direito e da submissão moral, intelectual e também do Estado ao Hitler, você se surpreende agora com o que o Trump está fazendo, já que nós estamos falando disso também? É um caminho parecido? As pessoas vão se subjugando? Eu creio que tem algumas coisas que são semelhantes, outras não. É uma nova forma de autocracia e de fascismo, né? Uma nova forma. Agora, é óbvio que tem alguns elementos que a história é continuidade e descontinuidade. Quer dizer, tem coisas que são muito parecidas, vamos dizer assim, muito similares, outras não, né? Outras são formas diferentes, né? Mas tem coisas diferentes, sim. Eu acho, por exemplo, que setores da nossa sociedade, o Trump aproveitou das nossas fragilidades. Nós temos um setor da nossa sociedade que se lixa com democracia, com direitos, com institucionalidade, e que é muito radicalizada à direita, né? E está muito radicalizada e foi, vamos dizer, liderada por esses família Bolsonaro, né? Então ele enxerga essa divisão e quer aproveitar dessa divisão para subjugar o país aqui, para subjugar o Brasil, né? De uma forma muito violenta. Não é mais, não estamos mais no tempo do soft power. Agora é relações de hard power, né? Quer dizer, ele quer dominar. Porrete. Então, isso eu enxergo nele. E eu acho que há um erro de outros setores da sociedade que não são bolsonaristas, mas que querem acumular força. O que quer dizer isso? Deixa o Trump, vamos deixar ele fazer o que ele quer, o Supremo faça concessões, entendeu? Porque a gente não tem como enfrentá-lo. Tal. Ele vai abusar mais. E isso você enxerga na ascensão do Hitler e do nazismo. Quanto mais eles vão para frente e a gente deixa, a gente não resiste, mais eles vão. Quer dizer, o Trump hoje é 50% tarifa e quer que o Xandão libere o Bolsonaro. Amanhã é o seguinte, se não eleger Bolsonaro, ele vai punir o país, ele vai... Quer dizer, então não tem jeito. Se a eleição não deu, por exemplo, não elegeu o Bolsonaro, a eleição é nula, o país que anula ele não vai ter limite isso, quer dizer. E tudo isso para quê? Para entregar o país. Ele vai pegar, ele vai querer instalar uma base americana aqui no centro do país, vai querer que as empresas norte-americanas aí suguem o nosso subsolo, né? Que a Vale deixe de existir, que essas empresas brasileiras deixem de existir, a Petrobras, ele não vai ter limite. Ele vai transformar isso aqui numa pior que Porto Rico. Porto Rico ainda tem uma certa dignidade. Os seus cidadãos podem circular pelo território americano, não, né? Então, cara, não tem. Isso aqui vai virar um quintal, literalmente, quer dizer. E se a gente tem que resistir agora. É que nem o cara do bullying, sabe bullying quando pega sim, da escola? O que eu falo pro meu neto quando querem fazer bullying com ele? Eu falo, enfrenta, não deixa. Quer dizer, dane esse negócio de hierarquia, o que o professor vai falar, o que o diretor enfrenta, porque senão vai virar um terror na tua vida. É que nem esse Trump, nós temos que enfrentar ele agora. É o momento de enfrentar. É um erro estratégico fazer concessões em algumas coisas. Soberania nacional é impossível, não tem que fazer nenhuma concessão. Aplicar sanções contra ministros do Supremo porque estão julgando uma tentativa de instauração de uma ditadura no Brasil. De jeito nenhum pode se aceitar isso. Tem que se mostrar resistência a isso. Tem que tentar se articular com outros países do mundo, tem que tentar virar. Se a gente fizer um excesso de concessões em algumas questões agora, acho que tem que fazer concessões no plano comercial, tem que tentar se negociar essas tarifas. Inclusive, o menor problema é o tarifário na conduta do Trump, porque ele, na realidade, ele está exercendo a soberania do país dele lá, né? A gente é que tem que tentar negociar para tentar reduzir aqui, né? O problema maior é o ataque à nossa soberania. Isso não pode haver concessão, nós temos que mostrar resistência. Aqui é um país soberano, aqui é um povo que tem dignidade. Nós não vamos entregar o Supremo Tribunal Federal por conta de interesses da família Bolsonaro e de Mr. Trump. Não vamos, né? Nós temos que defender o Supremo, agora é o momento estratégico. Nós temos, como progressistas, que defender a institucionalidade brasileira. Isso é a grande forma de resistência hoje, contra um poder imperialista, brutal, que está se movimentando contra o país, né? Resistir e depois ver se ele esquece da gente, né? O grande culpado por isso é a família Bolsonaro. Eles é que são os traidores da pátria.
né? Nós temos que colocar isso claro para o povo brasileiro. Com calma, todo mundo vai entender. E achei ótima essa revelação dessas coisas todas aí de ontem para hoje, porque causa mais dano vamos dizer, nas fileiras do inimigo aí, porque esses caras estão se comportando como inimigo da pátria. É um troço impressionante. E usam do banditismo como forma de ação política. Isso não se pode aceitar, isso não é política no estrito senso. Isso não é política, a gente tem que tomar cuidado com isso. Com relação ao Trump, é o momento de existir, apoiar o ministro Dino, né? Ele nada mais fez na decisão dele do que dizer o que a lei brasileira fala. Tem nada de... Eu, quando li a decisão, eu pensei que... Eu vi aquele estrondo todo, salvo a última parágrafo, que talvez ele retoricamente tenha exagerado um pouco o negócio dos bancos, o resto, o conteúdo mesmo da decisão, é absolutamente correto. É absolutamente... reflete o que diz a nossa Constituição e a lei. E não é só no Brasil, é qualquer país do mundo, é assim, inclusive Estados Unidos. A fala da embaixada americana, Kiko, como reação à decisão do ministro Dino, é surtada. O sujeito fala, as decisões dos Estados Unidos valem para todos os países do mundo, é isso que ele quer dizer, né? E não pode haver decisões no plano interno que contrastem essas decisões, ou seja, os Estados Unidos têm soberania sobre todo mundo, é isso que ele fala. É a essência dele. Ele quer dizer que Trump e os Estados Unidos têm soberania sobre todos os territórios de todos os países do mundo. É surto. Aquilo não é uma declaração diplomática, é um surto. É uma ação bandida, criminosa, contra o direito internacional, contra tratados que vêm desde o Westfália, século XVII. Quer dizer, isso aí nós estamos vivendo um momento que a gente tem que entender o momento que a gente vive, né? Não dá para... Se a gente fragilizar, se a gente baixar a espinha nessa questão da soberania, acabou. Eles vão tomar conta de vez. Acabou. Acabou qualquer dignidade desse país, qualquer soberania, qualquer nacionalidade, acabou. Né? É a derrota total e vai demorar gerações para a gente reconstruir, se reconstruir. Muito bom. O Estadão está contando aqui que a Mastercard bloqueou o cartão de crédito do Alexandre de Moraes e o Banco do Brasil ofereceu o Elo para transações nacionais. O ministro Flávio Dino ontem ele deu uma declaração a respeito aí da decisão dele, né, vinculando o caso de Mariana ao caso da Lei Magnitsky. Eu vou botar aqui, eu gostaria do seu comentário. Eu mesmo proferi uma decisão ontem, anteontem, essa que dizem que derrubou os mercados. Eu não sabia que eu era tão poderoso, 42 bilhões de especulação financeira. A sorte é que a velhice ensina a não se impressionar com pouca coisa. É claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, nesta decisão, entre tantas obviedades, como o princípio da territorialidade, a afirmação do artigo 17, é isso. A lei de introdução ao Código Civil, lei de introdução à norma de direito brasileiro, vigente em 1942. Obviedades, é coisa de primeiro ano de faculdade. Não observaram, claro, para o que havia de, aí sim, heterodoxo, entre aspas, na decisão. O conteúdo nada tem de heterodoxo. Mera repetição de conceitos jurídicos assentados no mundo. Diga lá, Serrano. É evidente. A decisão dele é banal. É óbvia. É que ele tem muita coragem de dizer o óbvio nesse momento insano que a gente vive. Mas é óbvia. É primeiro ano de direito. Veja, não há Estado sem esse tipo de coisa que falou o ministro Dino na adesão dele. É o mínimo para haver Estado, para existir o Estado brasileiro.